Abra comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12. Vou estar lendo alguns versículos. Vou estar lendo um, depois eu vou estar pulando por 4 adiante. Então vamos lá. Me acompanhe aí. Você que trouxe sua Bíblia, você que está com seu celular aí. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, e a outros, dons de curar, pelo único Espírito, e a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que é o Espírito Santo. E ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém? Pode se assentar, irmãos. Hoje eu vou falar a respeito dos dons espirituais. Quero perguntar aqui, seja sincero. Quem aqui tem dom? Levanta a mão. Quem tem dom? Vejo que tem bastante pessoas que têm dom. Agora, quem acha e pensa que não tem nenhum dom? Fala assim, eu até hoje acho que eu não tenho nenhum dom. Levanta a mão. Não, levanta mais alto. Amém, então. Primeiro, eu não sei se vocês vão acreditar em mim. Mas se você não acreditar em mim, acredite na Bíblia. Por quê? Porque às vezes eu na emoção posso tentar falar uma coisa que você não tem. Mas a Bíblia diz, segura aí, Roberto, a moça lá do fundo, algumas pessoas que levantaram a mão, que todos que aceitaram a Cristo, que nasceram de novo, toda a igreja tem dom, todo mundo tem dom. Diga assim para o seu irmão, olha para ele e fala assim, você tem dom. Agora, eu não sei qual dom eu tenho, mas uma coisa é fato, você tem dom. Amém? Você não está acreditando, né? 1 Pedro 4,10. Consegue projetar ou não? Senão eu... 1 Pedro 4,10. A cada um exerça o dom que recebeu. Alguns, isso aqui é para a igreja. A cada um, isso aqui é para a igreja. A cada um exerça o dom, ou seja, que todo mundo tem dom. Todo cristão tem dom. Amém? Todo cristão tem dom, irmãos. 1 Coríntios 12:7 diz assim, ó, só para vocês entenderem que você tem dom. Agora outra coisa assim, eu não sei qual dom eu tenho, mas primeiro eu quero que você entenda que todo cristão em Cristo Jesus tem dom. 1 Coríntios 12:7, no mesmo versículo que nós lemos, ó, diz assim, ó,
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A cada um. Ou seja, para a igreja. Então, toda a igreja, que é o corpo de Cristo, tem dom. Aí você começa a se perguntar, mas espera aí. Se eu falasse para você, você não ia desacreditar de mim. Mas como você está vendo que a Bíblia está falando, e a Bíblia é infalível, é inerrante, ela é a verdade absoluta, e se ela diz que você tem, pode acreditar, porque você tem. E se ela falar que você também não tem, você não tem. Mas ela está falando que você tem dom, então você tem dom. Agora, vamos tratar de outro assunto aqui. Então, dom todo mundo tem. Agora, existe outra coisa também que se chama talento. Fala para o seu irmão, talento. Talento é coisa que Deus dá para todo mundo. Seja cristão ou não cristão, o ser humano, seja homem ou mulher, todo mundo tem talento. O que é o talento? É uma habilidade nata, que nasce, que Deus entrega para a pessoa, um dom, uma dádiva, uma habilidade, que todo mundo tem esse talento. Todo mundo tem um talento, a habilidade de fazer alguma coisa. Uns têm um talento especial na parte do esporte, para jogar bola, natação. Outros têm uma aptidão para cozinhar. Não tem pessoas que têm um dom para cozinhar? Aquela pessoa, quando cozinha, você nasceu para fazer isso. É um talento que aquela pessoa tem. Então, tem vários tipos de talento. Então, todo mundo tem talento, todo mundo é bom em alguma coisa. Não existe ser humano que não serve para nada, que não tem nada de bom nele. Todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo tem um talento. E como é que eu descubro o meu? Geralmente você exercita às vezes sem saber. E acha que isso aí não é uma habilidade. Tem pessoas que descobrem alguns talentos com pessoas se comunicando para ela, ó, você é bom nisso. Ó, você tem esse talento aqui. Então, tem coisas que as pessoas conseguem identificar em você. Então, se você quer descobrir o seu talento, procure alguns amigos que te conhecem e pergunta, seja sincero. O que você acha que eu já fiz, ou que eu estou fazendo, que eu tenho um talento para tal coisa? Sabe por quê, irmãos? Quando eu me converti, há mais de acho que 12 anos, eu achei que eu tinha um talento para cantar. Só que é o seguinte, eu não fiquei só pensando, porque assim, eu acho que Deus me chamou para cantar. Se eu ficar só pensando, eu ia ficar só no pensamento. Eu não ia descobrir. E como é que eu descobri que eu não tenho esse talento? Cantando, irmão. Irmão, ensaiei com a Laine, só que não ia, irmão. Solta o playback. Nada. Errava, não ia, não conseguia decorar, irmãos. Por Deus do céu. Eu não conseguia decorar e eu ouvia assim, na hora que os pessoal tocando aqui, parece que quando entra aquela nota ali, o pessoal entra, eu não conseguia identificar isso. Tem esse time aí. Que hora que é? Ó, nós que fazer essa nota aqui, você entra. Eu não conseguia. Sabe o que eu fiz? Desisti. Falei, isso não é para mim. E agora ferrou. Porque pregar também não dá. Porque eu sou vergonhoso. Esquece. Sem chance. Só que eu sou teimoso, irmão. Olha o que eu fiz. Eu ia lá para o centro da cidade, comprava uns livrinhos de pregação e decorava aquilo. Ia para a campanha nos lar. Oportunidade? Quero. Eu decorava palavra por palavra e copiava mesmo. Eu copiava. Copiava aquilo que estava escrito. Os livretinhos. É isso. E ó, chegava nas casas, nas oportunidades, ó, e sem medo de ser feliz, sem medo de errar também, irmão, porque a gente erra. Falava nada com nada, mas o importante é que eu estava querendo ser usado por Deus. Porque eu vi para Jesus e falei assim, eu preciso servir ao Senhor de alguma forma. Esse era um desejo do meu coração. Eu preciso fazer alguma coisa para o reino de Deus. E como eu vi as pessoas cantando, é aí lá que eu vou. Nem no bolo dava, irmão. No bolo lá do ministério de louvor ali, esquece. Então vai ser cantando. Aí o irmão abençoado que trabalhava comigo, pastor, ele me deu uma caixa de sapatos cheia de pregação, que era de DVD.
O que é os mais antigos? Gideões. Era cada pregação, Marco Feliciano, aqueles caras bravos. Eu ouvi aqueles caras e falei assim, eu não tenho esse dom. Isso daí não. Porque o sarrafo era muito alto. Então, o cara me deu uma caixa, mano, com mais de 50 DVD. E todo dia eu ouvi. Aí quando eu ouvi, eu falei assim, não, isso aqui não é para mim não. Eu pregar desse jeito, sabe o que eu fiz, irmão? Desanimei. Falei, Senhor, como que pode? Eu lembro até hoje, eu fiz essa oração. Porque eu ouvi essa pregação. Pastor Elcio de Assis. Ele pregou em Lázaro. Ele falou assim, Jesus chorou. Sabe quanto tempo que ele pregou? 1h20. Falei, Senhor, nunca que eu vou pregar. Como que pode uma pessoa ler Jesus chorou e pregar 1h20? Isso não é para mim não. Esquece. Esquece, Senhor, isso não é para mim. E quanto mais eu assistia a pregação, mais eu ficava desanimado. Irmão, era desanimador. Mas o que me animava, irmão, era a minha esposa. Porque ela nunca me criticou. Nessa área aí, ela falou assim, não, para com isso. E eu fui perseverante. Até que um dia, eu já desanimado, falei comigo mesmo. Cansei de comprar livrinho, tentar decorar. Senhor, parei. Os irmãos pregavam na igreja, falei assim, Senhor, isso não é para mim não. Aí fui pregar. Fui muito mal. Escolhi um texto lá, Davi e Golias, irmãos. Que nem diz minha mãe, café, como é, mãe? Isso é café com leite. Davi e Golias, todo mundo sabe, não tem como errar. Irmão, eu fui muito ruim. Eu fui péssimo. Aí foi o meu filho, eu falei assim, a partir de hoje eu não prego mais. Senhor, não. Aí um dia em casa, um sábado, eu lendo a Bíblia. Falei, Senhor, Espírito Santo, abre a minha mente. Porque eu quero e eu preciso disso. Porque sem o dom, não tem como. Eu quero te servir e eu quero fazer alguma coisa. E eu já tentei cantar, não deu certo. E pregar, que eu estou vendo que está cada vez mais difícil. Porque o meu padrão era muito alto. Só que eu tinha vontade, eu tinha coragem. Falei, Senhor, abre a minha mente. Derrama esse dom da palavra sobre a minha vida. E eu lendo em casa. E eu lembro até hoje. Estava lendo a passagem de Jacó e de repente, pela primeira vez, eu tenho certeza comigo, a convicção, que aquele dia Deus derramou o dom da palavra sobre a minha vida. Eu estava lendo assim, não entendia nada. Mas sabe que você lê e não entender nada? E de repente eu estava lendo e Deus falou assim para mim, o sexto sentido. O sexto sentido que Jacó perdeu. E eu falei, o quê? Eu nem sabia o que era sentido. Eu falei, Laine, quantos sentidos que as pessoas têm, o ser humano tem? Ela falou assim, tato, olfato, falou lá, eu nem lembro quantos que era. E eu falei, como assim? Eu fiquei meio encabulado. Falei, Senhor, fui ler de novo o texto. Audição, qual que é, Alane? Paladar, tato, audição, olfato. Falei, Senhor, o que é esse negócio aqui? Ele falou assim, está aí no texto. Está aí. A revelação. E daquele dia em diante, irmãos, parece que todas as vezes que eu leio um texto, aquilo salta aos meus olhos. Aquele negócio abre a mente, abre o meu entendimento. E tem coisa que a gente começa a falar, que não tem esboço. É você abre a boca, o Espírito Santo vai conduzindo você. Vai conduzindo, vai te edificando. Mas primeiramente a gente precisa querer os dons espirituais. E eu tinha sede, irmão. E sabe o que acontece? Para receber tem que ir para o monte. Eu ia para o monte, irmãos. Tudo que falava para mim que tinha que fazer, eu fazia. Tem que jejuar, eu jejuava. Aí até um dia que você, mas também você fica todo durão quando as pessoas vão orar por você. Você é isso o problema, né? Lembra? Viu os negros, veio na frente para orar, eu ia, irmão. Ficava assim, ó. Mas também você com o pescoço duro, não sei o quê. Teve um dia, irmão. Falei, eu acho que tem que cair. Não, você é menino, você está começando. Menino. Falei, se é assim, então, o que eu fiz? Quando o cara relou, eu já caí. Fiquei com o olho fechado, falei assim, Espírito Santo, pode vir. Pode vir derramar sobre a minha vida. Nada, irmão. Nada.
nada, aquela prova. Mas a gente precisa saber pedir. Ser insistente. Ter o desejo no coração. Porque o que faz a diferença, irmão, é o que Paulo ensinou aqui, ó. Buscai com zelo os melhores dons. E precisa a qualquer custo. Depois você vai entender que sem o Espírito Santo, Maria, não tem criação. Sem Espírito Santo, Jesus não vem para a terra. Sem Espírito Santo, não tem profeta. Sem Espírito Santo, não tem profecia. Sem o Espírito Santo, não tem nada. É um vazio dentro do ser humano. Então, quando a gente vem para Ele, com esse vazio todo, e aceitamos a Jesus, o que acontece? Esse Espírito Santo, que foi o agente lá da criação, o Espírito Santo que capacitou Moisés, Elias, todos os profetas, que capacitou a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fez o que fez, não só porque Ele era Deus, mas porque Ele estava cheio do Espírito Santo. E tudo que Ele fez foi por intermédio do Espírito Santo. Jesus curava porque pelo intermédio do Espírito Santo. Jesus operava milagres porque através do Espírito Santo. Jesus sabia das coisas de ciência através do Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo, porque a divindade ele deixou, ele se esvaziou da divindade, e quando ele veio para a terra como homem, o que ele recebe? O Espírito, e através do Espírito ele opera, ele flui nos dons espirituais, é através do Espírito. Se tirar o Espírito Santo de Jesus, ele não operava, irmãos. O que ele é, acredite se quiser. Jesus operou o que operou pelo Espírito. Porque a divindade dele, ele só... E esse Jesus fez o que fez. E esse Espírito que fez, que fluía. Jesus, ele falou bem assim: a minha obra eu concluí. Agora, portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 2. Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias ainda na terra, anunciando, pregando. E a igreja fica orando, esperando a promessa do Pai. Estão orando. E no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, provavelmente, creio que foi logo pela manhã, porque de manhã que o negócio pega, né? Porque depois já está lá escrito, a essas horas do dia, já estão embriagados. Então, pela manhã, o Espírito Santo desceu naquela casa. Língua como de fogo, um som como de um vento. E foram pousados sobre a cabeça de cada uma das pessoas que estavam lá. E eles são revestidos de poder. Só que eles já tinham o Espírito Santo habitando dentro. Só que para o ministério avançar, para o reino avançar, progredir, é necessário ter poder. Aí eles vão receber um revestimento. O que é um revestimento? Pode ser isso aqui que eu estou vestido. Eu estou vestido com essa camisa, mas estou revestido com esse blazer. Era isso que eles tinham. Eles estavam revestidos já, com o Espírito, vestidos com o Espírito Santo. Agora veio o Espírito Santo e revestiu eles de poder. É aí que entra às vezes os talentos. Você tem talento. Só que Deus pega o seu talento. Quando você vem para Jesus e Ele reveste com poderes. Para você fazer o quê? Servir no reino de Deus. É fácil, é só você comparar uma pessoa que tem talento e uma pessoa que tem talento, tem um revestimento de poder. Só que aquela pessoa que tem um talento, sabe o que ela faz? Ela pega e entrega para o Espírito Santo esse talento. Senhor, eu consagro a Ti o meu talento. Sabe por quê? Tem pessoas, por exemplo, um talento de músico. Ela canta lá fora, ela usa para qualquer coisa. Mas quando ela consagra o talento dela para o Espírito Santo usar
como, quando e onde. Ou seja, não é mais seu talento, é dele. Não é você que manda mais, é ele. E o Espírito Santo, ele vem capacitando, ele vem revestindo todo cristão. Todo cristão é revestido de poder para fazer alguma coisa. Seja fluindo no seu talento, e agora ele vem com os dons espirituais. E cada coisa tem um propósito. Tudo tem um propósito. O dom tem um propósito. Qual que é o propósito do dom? Capacitar você para servir o corpo de Cristo. Aí Paulo vai ensinar uma igreja que era carnal, que ele viu que a igreja era carnal, pastor, apesar de ter todos os dons operando. Pense nisso, uma igreja que nem essa, assim, lotada, e onde tem todos os dons, pessoas fluindo nos dons, e ao mesmo tempo que você olha a conduta de algumas pessoas e fala assim, não, isso aí não condiz, isso aí nem se é crente não. Só que ao mesmo tempo você vê aquela pessoa fluindo em profecia, em dons de cura, em operação de maravilhas. Aí você olha para aquela pessoa e fala assim, caráter duvidoso, mas como é que pode operar? Aí Paulo vai ensinar o que o Ney já explicou aqui, porque uma coisa é dom, outra coisa é fruto. A manifestação dos dons é para servir a outra pessoa. O fruto melhora você. O dom serve para você servir a outra pessoa. O fruto vai te melhorando, vai moldando, vai transformando o seu caráter dia após dia. É por isso que você não pode ficar simplesmente só nos dons espirituais. Você tem que ter um equilíbrio, buscar também o quê? O fruto do Espírito. E é onde que vai te capacitando, vai te melhorando, vai te moldando, vai mexendo no seu caráter. É por isso que tem pessoas que profetizam muito, mas mente muito. O que é isso? É demônio? Não, é falta de fruto de buscar o crescimento, o amadurecimento na fé. Só que Paulo vai ensinar que existe muitos dons. Existe muitos dons. Existe uma categoria, irmãos, que ela é muito grande. Deixa eu ver se eu tenho tempo. O Robinho falou assim, hoje pode ir até às 10. Hoje é conferência. A Vanessa falou assim, vai nessa. Existe uma lista. E o que acontece? As pessoas estavam usando os dons de forma bagunçada na igreja. Não tinha ordem. E apesar daquela igreja ser muito rica nos dons espirituais, e todos profetizavam ao mesmo tempo, todos falavam ao mesmo tempo, Paulo veio organizando. Por quê? O que as pessoas acham? Que quem tem dom é muito espiritual. Isso é fato, irmãos. Aquela pessoa ali, é espiritual. Por quê? Porque tem dom. Ela entrega cada palavra. Eu já vi Deus usando ela para curar enferma. Aquela pessoa ali é espiritual. Irmão, dom é uma coisa, espiritualidade é outra. Nem todo mundo que flui nos dons espirituais é uma pessoa espiritualmente saudável. Vou repetir. Nem todo mundo que flui nos dons espirituais é uma pessoa espiritualmente saudável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espiritualidade é uma coisa, dons espirituais são outras. São outras. Porque as pessoas quando olham, ela vê o dom da pessoa. Porque aquela pessoa flui naquele dom e ela tem que ser usada, tem que fluir mais, irmãos. E você que já fluiu e não flui mais, o que aconteceu? O que aconteceu que você não está fluindo? Deixa eu voltar aqui, senão eu vou me perder. Vou me perder no algo que eu não marquei. Os dons espirituais servem para você edificar as pessoas, edificar a igreja. Só que Paulo vai dizer que há diferentes
diferentes tipos de dons. E depois ele vai falar assim, ó, e há diferentes tipos de ministério. E há também diferentes tipos de manifestações. Ou seja, que uma pessoa flui de um jeito, de uma manifestação e outra, irmão, é diferente. Cada um tem um jeito. Só que o Espírito Santo, ele flui na vida da pessoa completamente diferente. Então não adianta eu querer subir aqui em cima e que parecer o Miguel, irmão. Não adianta. É o jeito de fluir dele, é dele, que o Espírito Santo entrega para ele, é dele. E não adianta ele querer parecer comigo. Eu ficava meio em crise, cabe a mãe aqui, ó. Ela flui nos dons, irmãos. Se ela estiver no UPA, ela vai fluir nos dons lá no UPA. Está com dor, está esperando, ela está fluindo nos dons. Eu não tenho isso aí. Se eu for para o UPA, eu vou querer passar pelo médico. Ela esquece, irmão. Se ela estiver lá no UPA, estiver no hospital, esquece. Ela tem uma sensibilidade, que lá no UPA mesmo, ela já está orando por nego que está enfermo lá, nego está sendo curado, já está saindo e está indo embora. Sensibilidade. Tem pessoa que tem uma sensibilidade, um discernimento, irmão, espiritual. Só que o que acontece? Ela flui muito nos dons. Só que ela ficar se comparando comigo. Ah, mas porque eu não tenho esse conhecimento que você tem. E eu queria fluir do jeito dela, ela queria fluir do jeito do meu. Só que Deus deu a cada um com um propósito. E cada um é de um jeito diferente. Não adianta você querer ser igual ao irmão, e você também ser igual. Cada um vai fluir de um jeito, meu irmão. O importante é que o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Então não diga você querer fluir igual ao irmão, a manifestação é igual do irmão. O irmão chama aqui na frente, põe a mão na cabeça, o outro vai no cantinho, senta do lado. Irmãos, cada um é diferente. Aí Paulo vai explicar que a igreja é como um corpo, onde tem muitos membros, e cada um tem uma função. Cada um tem uma função. E não existe no corpo um membro decorativo. Está só decorando ali, que não existe membro decorativo do corpo de Cristo. Você não está aqui para decorar a igreja, para decorar o banco, você é apenas mais um. Você está aqui com um propósito, com um dom especial. E se esse dom não funciona, você compromete todo o corpo. É por isso que é preciso você saber o dom que você tem. Porque você compromete o corpo de Cristo. Porque Deus conta com o seu dom. É por isso que Pedro vai dizer: cada um exerça o dom da maneira em que Deus te deu. Ou seja, com responsabilidade. Exercer o quê? É praticar. E praticar, meu irmão, não é na hora que você quer. Não é quando você está com vontade. É o Espírito que manda. Quem tem um dom de cura, irmão, que flui desse dom, não é a pessoa que cura, é o Espírito que cura. É por isso que tem hora que ela ora por 10, e nem uns 10 recebe, porque não é ela, é o dom. Então se o dom do Espírito Santo quiser curar naquela hora, curar os 10, cura. Mas se não quiser curar também, ninguém não cura. Aí a pessoa faz o quê? Não vou orar mais porque Deus não me usa mais. Por quê? Eu orei e ninguém curou. É você que cura? É o dom que cura, irmão, é o Espírito que cura. Então continue orando pelas pessoas. Continua exercendo o dom. Continua. E como que eu fortaleço? Orando, buscando. Senhor, eu quero discernimento. Eu quero discernir. Jesus tinha discernimento, irmão. E às vezes discernimento vem que você sente coisas no corpo. Jesus estava andando, a multidão tocou nele e falou assim: alguém me tocou. Tocou no corpo. Daí ele teve um discernimento, porque de mim saiu o quê? Virtude. Ele sentiu no corpo. Ele teve um discernimento, Tom, que saiu algo do corpo dele. Ele sentiu que algo saiu dele. Discernimento. Tem pessoas, irmãos, eu já ouvi isso, que de repente, ela está no culto, a cabeça dela começa a doer. Pode ser. Pode. Que Deus está trazendo discernimento para você orar com pessoas que estão com dor de cabeça. Tem pessoas que do nada começam a doer a lombar assim na igreja, sabe o que é isso? Pode ser. Um discernimento está vindo no seu corpo para você orar por tal enfermidade. E às vezes a gente, sem o discernimento, ora por mim. E às vezes é Deus querendo curar uma pessoa do seu lado, e você não teve discernimento. Tem pessoas que chegam em lugar e de repente chega aquele cheiro ruim, cheiro de podre, coisa podre. É um discernimento de um ambiente de pecado ali. Tem pessoas que têm esse discernimento, irmãos.
Tem pessoa que sente no olfato, cheiro de enxofre, já ouviu falar isso aí? Tem pessoas que têm esses discernimentos, irmãos. Deus dá essas manifestações. Você não acredita? Mas tem pessoas que batem o olho assim, de longe assim, e falam assim, já te vi lá. Naquela pessoa teve o discernimento. Ela teve o discernimento de algo espiritual da vida da pessoa. Existe, irmão. Os dons é para todos. Aqueles que querem e que buscam com diligência. Existe o dom da profecia, que é essa aqui que eu estou pregando. É essa instrução que eu estou dando aqui. Existe o dom da sabedoria. O próprio Deus ali, assim, se o Senhor não tivesse dado esse conselho para mim, talvez eu me teria se ferrado. Eu teria feito besteira com a minha vida, no meu casamento. Aí de repente você pede conselho para uma pessoa que tem um dom da sabedoria, e Deus derrama a sabedoria na vida daquela pessoa, que ela dá conselhos, irmão, que vale mais do que muitos. Tem também o dom da ciência, palavra da ciência. O que é o dom da ciência? Lembra de Jesus, João capítulo número 4, que ele entregou uma palavra de ciência ali para a mulher samaritana? O que é o dom da ciência às vezes? É você ter ciência de alguma coisa que aconteceu ou no passado ou no presente. O que está acontecendo no presente aconteceu no passado. Lembra que Jesus falou para ela? Eu já tive marido. Não, você já teve acho que 5 ou 6. E o que está agora não é seu. Ou seja, Jesus trouxe a ciência de algo do passado dela, revelou o presente dela e entregou uma palavra para ela. Isso que é isso? É o dom da ciência. Você ter ciência de alguma coisa. Ou seja, para muitos é a revelação, o dom de revelação. É isso. É você ter a ciência de alguma coisa. Revelação é descortinar, é iluminar, é trazer luz aonde que havia treva. Isso é a pessoa fluir nesses dons. Palavras de conhecimento, de ciência. Isso é importante, irmãos. A igreja precisa disso. E você que flui nesses dons, não para não. Continua entregando. Sabe por quê? Porque a pessoa às vezes fez um voto com Deus, pediu alguma coisa para Deus, e aquela hora é a hora que Deus quer usar a sua vida. Ô Jó, no imersão, eu olhei para Jó, e alguma coisa no meu coração falou assim, fala alguma coisa para ela. E Deus veio na minha mente assim, ó, é um versículo de Isaías, que pode uma mulher esquecer do filho a qual amamenta? Se porventura ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Vi esse versículo na minha mente. Olhar para Jó e vi esse versículo. Falei, Senhor, o que é isso? Eu tive uma impressão. O Espírito Santo falou comigo. Eu fiquei meio relutando. Não queria ir. Porque você fala assim, não, Senhor. O que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, agora... Aí eu fiquei relutando, cheguei perto do Ney e falei assim, Ney, fala para Jó sentar, porque Deus quer falar com ela. E ali eu comecei, Jó, você está me ouvindo? Deus está mandando falar isso para você. E comecei, depois disso, mas foi só abrir a torneira. Quando abri a torneira, eu falei assim, eu estava olhando para você, o Espírito Santo falou assim, um versículo em Isaías. Pode uma mulher se esquecer do filho a qual amamenta? Comecei a falar. E dali para lá, irmão, foi fluindo. Daqui a pouco, quem estava lá presenciou. A Jó começou a sentir a presença de Deus lá, Deus começou a tocar na vida dela. Através daquela palavra. Então, ou seja, você precisa fluir, mas às vezes você ficar se perguntando, será que é de Deus? E eu acho que 99,9% das pessoas que estão aqui já ouviram a voz de Deus. E não sabe. É porque quando a gente fala assim, ouviu a voz de Deus, você acha que essa é uma voz assim que vai falar de fora para dentro. Então, praticamente, Deus falou com todo mundo que está aqui. Em algum momento Deus falou, você já ouviu a voz de Deus? E tem pessoas que ouvem a voz de Deus todos os dias. Como? Sabe quando você está no carro e de repente, do nada, um pensamento, aquele irmão faz tempo que você não vê, liga para ele. Assim, isso não é nada a ver, estou aqui trabalhando, uma pessoa que não tem nada a ver, do outro lado do Brasil, mandando eu ligar, mandar uma mensagem.
É o Espírito Santo falando, é Deus falando com você e você não teve discernimento. Manda mensagem para tal fulano. É o Deus, próprio Deus falando com você. E você fala assim, eu nunca ouvi a voz de Deus. Às vezes você está assim, abençoa aquele irmão em tal coisa. Compra um sapato para fulano de tal. Você fala, o quê? Aí você olha para o pé dele, você não está com sapato melhor que o meu? Aí sabe por que às vezes as pessoas não continuam fluindo? Por quê? Porque rejeita os primeiros sinais de Deus. Deus fala, aí você quer falar, não, isso é coisa muito simples. Irmão, Deus é simples. Deus é simples. É a gente que complica. Deus, Ele é simples. Ele usa as coisas simples. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Só que a gente faz uma confusão tão grande, só que Deus é simples. Experimenta. Porque evangelho é experimentar. Dom de Deus é experimentar. Quando você sentir ou percebeu a intuição de alguma coisa, faça. Chega na pessoa, se for mandar mensagem, manda, Deus está mandando enviar uma oração para você. Experimenta fazer isso. Porque depois você não acredita. Eu estava orando, eu estava pedindo para tal coisa. Irmãos, é Deus falando com você. Só que se você continuar rejeitando, quando Deus fala com você, vai ficando cada vez mais difícil. Porque você cria que assim, não, vai ser aquela voz. Léo, se coloque de pé. Irmão, não é isso. Às vezes pode ser. Para algumas pessoas pode ouvir uma voz assim, mas na maioria, irmão, o Espírito, parece que às vezes é como um pensamento. É uma impressão que você tem lá dentro, que você não sabe às vezes, como diz o Luciano Subirá. Eu não sei, mas eu sei que eu tenho certeza que eu sei que que foi Deus. Só que eu não tenho como explicar. Por quê? Porque o Espírito Santo está testificando no meu coração. E quando você realiza aquilo, obedece àquela direção do Espírito, você vê o nome de Deus sendo glorificado. E é para isso que Deus te chamou. Para você servir o próximo com os seus dons e com os seus talentos e fazer o nome dEle ser glorificado. Então, no dia que você estiver andando na rua e você vê uma pessoa enfermo, ore, irmãos. Aí se aquela pessoa não receber nada, pelo menos você orou, irmãos. Pelo menos você está obedecendo a voz de Deus. Agora o resto é com o Espírito. A minha obrigação é obedecer o Espírito. Não é realizar, é obedecer. É obedecer. Obedece à intuição do Espírito. Léo, estou finalizando aqui, irmãos. Você falou sobre dons, sobre talentos, sobre como o Espírito Santo reveste as pessoas de poder. Contei um pouco do meu testemunho, algumas experiências. Irmãos, mas eu não sei ainda qual que é o meu dom. Eu não sei. Existe uma coisa que se chama vocação também. Vocação. O que é a vocação? Sabe quando você visualiza algo e o seu coração queima? Pode ser naquela área ali que o seu dom vai fluir. Sabe por quê? Porque eu ouvi a pregação e o meu coração queimava. Meu coração queimava, irmão. Tem pessoas que vê vídeo de criança, pode subir, Du. Tem pessoas que vê vídeo de criança, de pastora, de criança, cara, o coração dela queima, ou seja, é a vocação para a qual Deus chamou ela. Então, se ela se entregar naquela área ali, você pode ter certeza que ela vai fluir nos dons naquela área. Então, fique atento para o seu coração, para onde seu coração queima. Cara, o meu coração queima em socorrer as pessoas. Quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu tenho prontidão para socorrer, para ajudar pessoas. Então você pode ter certeza que isso é um dom que você tem. Só que às vezes a pessoa sabe que é o quê? Às vezes é o dom de fica com o microfone na mão. Romanos capítulo de número 12 também tem uma lista de dons lá. Aqui tem essa lista de dons, irmão. Depois você procure lá na sua casa, leia. Romanos 12. Romanos 12 também lista alguns dons lá. Eu vou ler aqui, dá tempo ainda, falta 5 minutos. Quer ver? Romanos 12. Acho que é 12:6.
Ó. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, dom de servir. Servir o quê? O corpo de Cristo, a igreja, o próximo. E eu servir o quê? É em todas as áreas, irmãos. Que tiver uma necessidade, e você tem um dom de servir, fala assim, eu me apresento para servir aqui nesta área. Eu me apresento para servir com as crianças. Eu me apresento para servir na porta. Eu me apresento para servir lá do lado de fora. Eu me apresento porque eu quero servir. Quem tem o dom de servir, meu irmão, não escolhe. Ele se apresenta e deixa Deus guiar a vida dele. Ó, próximo. Dom de servir. Se o seu dom é de servir, sirva como, se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Dom de dar ânimo, sabe o que é isso? Sabe aquela pessoa que uma pessoa está desanimada e ela chega e ela consegue colocar aquela pessoa para cima ali? Que aquela pessoa fala assim, cara, eu não sei o que você tem, mas quando você chega, o ambiente fica leve, aquela pessoa está querendo se matar, na depressão violenta, aquela pessoa começa a conversar com aquela pessoa começa a se levantar. Isso é um dom, irmãos. Você sabia que isso é um dom? Você abençoar a pessoa, alegrar a pessoa, exortar a pessoa, colocar a pessoa para cima, aquela pessoa querendo parar, largar a mão de tudo, largar a mão da igreja, abandonar tudo, e você começa a conversar com aquela pessoa, e depois que você começa a fluir no dom que você tem, que é exortar a pessoa, que é colocar aquela pessoa para cima, aquela pessoa acha que não serve mais para nada, e você começa a falar com ela, e aquela pessoa fala assim, não, eu vou voltar a servir. Saiba que isso é um dom. Exortar, ou seja, animar pessoas. Agora isso aqui. Se é o dom de contribuir, que você contribua com generosidade. Irmãos, eu tenho certeza que essa pessoa tem esse dom. O irmão Luciano. O irmão Luciano, ele tem esse dom aqui, ó. O dom de contribuir. Porque, irmão, tem pessoas que Deus derrama uma graça e eles querem ajudar o próximo. Eles veem a necessidade, ele quer ajudar de uma forma financeiramente. Tem pessoas que têm um coração fechado, mas tem pessoas que têm um coração tão aberto, que isso é um dom de Deus, que Deus derrama um dom que aquela pessoa consegue ajudar. Se ela não conseguir ajudar, ela tem amigos que conseguem ajudar aquela pessoa, mas aquela pessoa não fica naquela necessidade por causa do dom que aquela pessoa tem. E nessa igreja aqui tem esse dom. Nessa igreja aqui tem esse dom de contribuir. Porque você precisa exercitar também esse dom. O próximo, que é exercer liderança. Tem pessoas que é líder, meus irmãos. Se Deus chamou para você para ser líder, não adianta você correr. Na onde você chega, na onde você está, tem pessoas que encostam em você. Aí você fala assim, eu não sei porque, na onde que eu chego, pessoas me procurando, você tem um dom de liderar. E quem tem um dom de liderar, meu irmão, quando ele olha para trás, de repente tem pessoas seguindo ele. Tem pessoas atrás dele, tem pessoas ligando para ele, tem pessoas mandando um zap para ele, por quê? Porque ele tem esse dom. E as pessoas identificam isso na vida dele. E falam assim, ali eu sei que eu posso confiar, ele tem palavras. Ali tem confiança, irmão. Então tem pessoas que têm esse dom de liderar. Ô André, você tem esse dom. Você tem esse dom. Só que às vezes a pessoa acha que liderar é só liderar grupo da igreja. E às vezes é liderar um projeto. É liderar um evangelismo. É liderar, é organizar um evento da igreja. E tem pessoas que, se você colocar sem esse dom, não consegue organizar, não consegue juntar. Mas tem pessoas, irmão, a Evelyn mesmo tem esse dom de organizar. A Dani tem esse dom. Organizar, administrar ali um evento ali, irmão. Se colocar eu, não saio, irmão, não adianta. Mas quem tem esse dom, o negócio flui. O negócio é fácil. É fácil para quem tem o dom e para quem flui no dom.
Mas para quem não tem, irmão, é dificultoso, é difícil, fica patinando, o negócio não vai. Mas Deus te chamou aqui nessa noite para fazer, você tem dom, você precisa descobrir qual que é o seu dom. E agora por último, Efésios 4, achou que tinha acabado, né? Existem ministérios, pelo menos 5, pastores, mestres, profeta, evangelista e apóstolo. A Bíblia diz que Deus deu à igreja. Lembra que o pastor fala assim, pastor não tem igreja? É isso aqui que está na Bíblia. É que está em Efésios 4:10. Que Deus deu à igreja, a uns para apóstolos, para a igreja, com o propósito que de edificar os santos. Então pastor não tem igreja. É a igreja que tem um pastor. E é através da vida dele que Deus... Igreja tem o quê? Tem mestres. E esses dons, esses ministérios, é dado o quê? Com a única e propósito, edificar, construir, fortalecer aqueles que estão ao seu lado. Então se você tem esse dom, esse chamado, esse ministério, você precisa exercitar, você precisa edificar aquelas pessoas que estão ao seu lado. Tem pessoas que estão fracos na fé, e não é por causa de Deus, é por sua culpa, que você não está edificando a vida deles. E por último, a Bíblia diz que nós vamos nos comparecer diante de Deus e vamos apresentar todos os nossos talentos e todos os nossos dons que um dia Ele nos entregou. E dependendo como que você usou ele, você vai escutar assim, servo mau, servo infiel. Por quê? Porque você fosse infiel, ou seja, você não cumpriu, você não usou aquilo que eu te entreguei. Você não se dedicou a saber o dom que você tem, o ministério que você tem, como que você flui nesses dons, que parte do corpo que você funciona. Isso é de responsabilidade individual. Eu consigo ver alguns dons na vida de algumas pessoas, mas quem tem que saber é você. Sabe por quê? Paulo fala assim, a cada um foi dado uma medida de fé. E através dessa medida de fé, você o quê? Você consegue saber. Porque a cada um foi dado uma medida de fé, ou seja, um dom. Então cada um vai saber do seu dom. Porque imagina você chegando diante de Deus. Aí você chega lá como pastor, e Deus fala assim, Leandro, entra empresário. Aí entra o Leandro pastor. Não, eu abri igreja. Não, não te chamei para abrir igreja. Eu te chamei para você pastorear. Não, mas a minha empresa bombou. Deus fala assim, seu infiel, você não foi fiel àquilo que eu te entreguei. Porque eu te chamei, te escolhi, te dei o pastorear. Não foi empresarial. E tem pessoas que vão chegar lá assim, Senhor, o outro chegando. Entra, Leandro. Entra, médico. Doutor Leandro. Doutor Leandro? Doutor Leandro não. Eu te chamei para ser diácono, porteiro. O que você fez? Não quis. Servo mau e infiel. E ele foi infiel, não foi porque ele não fez nada, ele fez muita coisa. Só que aquilo que ele foi chamado para fazer, e o dom que ele foi, que Deus entregou para ele, ele não realizou. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão para o inferno. E vai falar assim, Senhor, mas em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei. Ou seja, dons espirituais que a pessoa tinha, só que não foi fiel ao chamado, não foi obediente ao chamado, ou seja, também não tinha fruto do Espírito na vida dela. Só tinha dom, não tinha fruto. E o que nos identifica como filho de Deus são os frutos. Então, a partir de hoje, comece a orar.
Comece a buscar, Senhor, qual que é o meu dom? E para ter dons espirituais você precisa ter Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí o Espírito Santo começa a habitar em você. Aí você é capacitado para receber dons espirituais. Sem isso não tem dom espiritual. Porque dons espirituais é dom do Espírito. E ele vem através do Espírito. E só pode receber dons espirituais quem tem um Espírito habitando dentro dele. E quem tem um Espírito habitando dentro dele é quem reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E Deus tem um chamado para você. Deus chamou para você servir o corpo dele, servir o reino dele. Então você precisa se candidatar. Você precisa entregar a sua vida para Jesus e descobrir o mais rápido possível qual que é o dom que você tem, qual que é o chamado, qual é a área que você vai atuar. Talvez você está esperando assim, ele vai entregar um monte de palavras proféticas, meu irmão. Se Deus me direcionar, eu entrego. Se ele não direcionar, eu não entrego. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você vai sair daqui nesta noite, pensando, qual que é o meu dom? Eu quero saber qual que é o meu dom. Sabia que na internet existem alguns testes para você descobrir dons? Isso não é muito confiável, mas tenta, irmãos. Faça alguma coisa. Existirão algumas perguntas, se você for fiel, você vai perguntando ali, e de repente, pode ser, mas o Espírito Santo vai testificar no teu espírito. Ou seja, sirva. Tem dons que se manifestam quando você começa a servir. Sem chance, irmão. Sabe por quê? Como que eu descobri que Deus me entregou o dom de pregar? Pregando. Como que Deus me entregou o dom de curar para pessoas? É orando por enfermos. Ou seja, o seu dom só vai se manifestar quando você estiver servindo. Então, sirva ao Senhor. Sirva. Não tenha medo de servir, sirva. Falei, eu quero uma oportunidade para pregar. Eu quero uma oportunidade para cantar. Eu quero fazer alguma coisa. Irmão, faça. Sirva ao Senhor com alegria. Porque eu tenho certeza que Ele te chamou para você servir a Ele e o próximo. E Ele conta com você. Não existe, vou repetir, vou finalizar aqui. Não existe cristão que não tem dom. Todo mundo tem dom, se coloque de pé. Todo mundo tem dom. Todo mundo tem uma vocação, todo mundo tem uma chama que queima no peito. Descubra qual que é a sua vocação, qual que é o seu dom e se deixe ser usado. Se gaste. Porque é isso que Deus quer. Sabe como que essa igreja vai avançar? É através dos dons espirituais. E por último, não espere estar tudo bem na sua vida para você ser usado. Não espere. Eu vou orar por enfermo quando eu estiver com saúde. Nem espera isso. Eu vou abençoar pessoas quando a conta estiver tranquila. Esquece isso, irmãos. Sabe por quê? Porque se Jesus fosse pregar quando tivesse tudo bem, porque na cruz ele estava com mais de 380 cortes nas costas, machucado, ferido, cheio de dor. E sabe o que ele fez? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e pregou. E entregou palavras. Ou seja, não espere estar tudo bem. Deixe o Espírito Santo te usar. Porque enquanto Ele te usa, às vezes Ele te cura também. Enquanto Ele te usa, às vezes Ele te cura. Ei, não se distancie do corpo. É aqui no corpo que a gente somos curados. É aqui no corpo que a gente somos edificados. É aqui no corpo que a gente é curado. Quanto mais você se distancia do corpo, menos você é abençoado por Deus. Deus nos chamou a gente com um propósito, para ter comunhão com o corpo. Queira ter comunhão, queira ter compromisso, queira ter relacionamento. Quanto mais próximo você estiver de pessoas do corpo, mais chance de ser abençoado você é. Porque no corpo de Cristo tem todos os dons que a gente precisamos. Pode louvar?